Boa noite a todos os brasileiros e a todos os portugueses. Hoje começamos mais um programa Desconversas com o tema entre escolhas versus arrependimentos. E aí vem algumas frases que todos nós já conhecemos bastante, né? Seja porque nossos pais falavam ou porque sempre tem algum amigo que diz, né? Ação e reação, causa e efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dentro desses ditados populares aí, nós começamos o nosso Desconversas. Eu passo já a palavra para a doutora Silvia. Olá, boa noite a todos. Sim, é um bocadinho isso, não é? O nosso objetivo hoje é falar efetivamente das consequências das nossas escolhas. E eu detesto a palavra arrependimentos e por isso é que a escolhi propositadamente. Estive na dúvida entre escolher arrependimentos ou então consequências, e já vamos ver qual é a diferença. É sobre isso mesmo que quero falar, a questão do peso da palavra arrependimento, e as palavras realmente têm poder, e tanto têm poder positivo como poder negativo. E é isso que eu quero também dividir e esclarecer. Soira. Bom, eu sou muito partidária da Edith Piaf, né? Je non regrette, que ela tem uma música muito conhecida, né? Ou seja, sem arrependimentos. É... E aí, Silvia, você colocou um ponto que eu achei bem interessante, que é essa coisa do poder da palavra, né? E o ano passado, quando eu estava organizando o congresso de Mulher, Gênero e Sororidade, a Mariana Ruth, que você conhece, ela trouxe uma questão em uma das reuniões que foi feito um comentário e ela falou, olha, toda palavra gera um movimento, então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós colocamos dentro de qualquer uma das nossas ações, sejam elas quais forem, porque isso gera um movimento. Então, em linha com isso que a Mariana Ruth trouxe na ocasião, e que me fez pensar e que me fez também mudar a minha forma de fala e ser muito mais cuidadosa com essa questão, e você trouxe isso agora, Silvia, qual que é o movimento, então, que essa palavra arrependimento, ele acaba trazendo, né, dentro desse contexto de saúde mental? O arrependimento por si só já é uma palavra negativa, não é? Que confere alguma coisa que é muito semelhante a uma falha, alguma coisa que nós fizemos e que não devíamos ter feito. Eu gosto muito de discernir, por exemplo, culpa de responsabilidade, porque eu considero que culpa é aquilo que nós fazemos tendo a plena consciência das consequências que aquele ato vai ter, que aquela decisão vai ter, e ainda assim nós, porque realmente queremos experienciar, sermos nós a experienciar, ou porque, por exemplo, quando as pessoas estão apaixonadas, ou porque nunca tiveram a oportunidade de ter determinada experiência, querem na mesma, mesmo sabendo as consequências de uma determinada atitude, querem na mesma tê-la e decidir fazer aquilo que à partida já sabem que vai correr mal. Aí nós podemos efetivamente chamar de culpa, porque a pessoa já sabia que não ia correr bem, já lhe tinha sido alertado que quais eram as consequências daquele ato e ainda assim a pessoa quis realmente experienciar. Responsabilidade é uma coisa diferente, é aquilo que nós realmente fomos nós que fizemos, fomos nós que decidimos fazer, foi uma decisão tomada por nós, mas não foi com a intenção. Nós não fazíamos ideia do que é que aquilo ia desencadear, que ia ter aquele resultado e que não ia correr tão bem como aquilo que nós desejaríamos. E, portanto, é mesmo muito importante dividir, até inclusivamente judicialmente tem uma carga diferente também nas penas, aquilo que é feito com intenção e aquilo que é feito sem intenção. Aliás, muitas vezes até com uma intenção contrária àquilo que acaba por acontecer. E isto, desde logo, é muito importante de dividir, para nós não ficarmos, às vezes, uma vida inteira com uma carga em cima dos nossos ombros, com o chamado arrependimento por alguma coisa que nós fizemos, que não fazíamos a menor ideia do que é que ia desencadear. Agora imagina, Soeira, olhares para trás e, como se tivesses poderes mágicos,
olhares para a tua vida, explanada, e pensares assim, olha, ali devia ter feito aquilo, e ali devia ter feito aquilo, e no outro sítio devia ter feito aquilo. Agora é muito fácil, não é? Porque tens mais maturidade, tens mais experiência, tens uma visão alargada das coisas, o próprio mundo já mudou, não é? E portanto, claro que agora, com muito mais informação do que aquela que tinhas, por exemplo, com 20 anos, é relativamente fácil perceber onde é que se tomaram decisões erradas. Agora, não podemos estar a falar de arrependimento, porque se na altura que nós tomamos as decisões não sabíamos mais do que aquilo, não tínhamos mais informação do que aquilo, nem maturidade e às vezes nem sequer condições financeiras, emocionais, profissionais, o que quer que seja, como é que nós poderíamos ter tomado uma decisão diferente? Só se fôssemos adivinhos, não é? Só se conseguíssemos prever o futuro. Se pegarmos, por exemplo, no exemplo da pandemia, quem é que poderia imaginar? Como é que nós podemos falar, por exemplo, nesse caso, em arrependimento? Se nós não fazíamos, ninguém poderia imaginar. Não há arrependimento, há responsabilidade. Foram, se calhar, tomados riscos, algumas coisas que aconteceram, pessoas que, por exemplo, investiram nessa altura e que depois acabou por correr mal. Claro, realmente é da responsabilidade da pessoa, porque foram as próprias pessoas que o decidiram assim. Agora, arrependimento é uma coisa completamente diferente, não é? E não me parece que, se calhar, não direi nunca, mas raramente haverá lugar para arrependimento, porque o arrependimento, eu associo muito arrependimento a culpa. E culpa é aquilo que nós fazemos propositadamente. E penso eu que, a menos que não tenhamos discernimento, as decisões que nós tomemos sejam feitas sabendo que vai correr mal, não é? Normalmente nós tomamos as decisões que achamos que são as melhores. Soeira. Bom, veio muita coisa na minha cabeça, eu vou tentar colocar isso de uma forma um pouco mais ordenada, né? Na verdade, sempre vem muita coisa na minha cabeça, então eu tenho que trabalhar dessa forma. Eu vou começar, então, com a pergunta que você colocou hoje, que é assim, você tem algum arrependimento? E eu coloquei ali não, né? E por que eu não tenho nenhum arrependimento? Porque eu não fiz coisas que eu poderia me arrepender? Sim, mas eu tenho muito esse conceito do que você colocou na época, né? Tem muito esse conceito que você colocou há pouco. Eu fiz tudo o que eu podia fazer dentro da vivência, da experiência que eu tinha à época. E aí, tem duas coisas também que me fizeram lembrar de frases do meu pai, que é assim, você não precisa cortar o dedo para saber que sangra, e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, isso foi uma coisa que me ajudou também a refletir, a olhar o que aconteceu com o outro, para que eu não incidisse no mesmo erro. Mas mesmo quando você tem alguém que te oriente, mesmo que você tenha alguém que serviu de exemplo para você, eu acho que existem algumas situações, por exemplo, né, quando você está num processo de formação, você tem duas filhas, uma pré-adolescente, ainda que a professora diga que ela não está nessa fase, porque pré-adolescência não existe, e você já tem uma jovem adulta, e você sabe disso, né, dessa questão dos conflitos que há entre as gerações, né? Então, algumas vezes você toma decisões, por mais que você tenha sido orientado, baseado naquilo que o que tem acontecido no momento, ou por conta de coisas que você acha, né? Eu vou usar o exemplo dos pais, porque é a coisa mais comum, que os seus pais não estão conseguindo enxergar qual é a situação atual. E aí, obviamente, quando você atinge mais maturidade, você entende que as histórias só se repetem, o mundo a história é sempre a mesma, as histórias só se repetem. Então, eu estou construindo meu raciocínio, tá, Silvia? E aí você tem uma outra questão, que é assim, né, meu pai sempre falava, e isso é uma coisa que eu sempre falei para as minhas equipes, né, profissionais. Quem quer buscar um culpado não quer resolver o problema, né? Então, que é isso que você traz da culpa e da responsabilidade, né? E aí, Silvia, eu tenho uma outra percepção hoje do que é a culpa e do arrependimento. A culpa hoje é uma palavra que soa muito negativa para mim, tá? Porque eu sempre vejo a culpa como uma ferramenta de manipulação.
Normalmente, quando você está numa relação, seja ela de natureza qual for, sempre que tem essa coisa de imputar a culpa no outro, e culpa eu também entendo, desde os primórdios do mundo, desde Adão e Eva, que culpa é uma forma de você terceirizar para o outro uma responsabilidade que é sua, né? Então, você tira o foco de si. E aí tem uma outra questão, que é essa da responsabilidade, que tem muito a ver com o risco que você aceita assumir em determinadas situações, né? Porque você pode fazer algo que você assume o risco e se responsabiliza por aquilo, né? Então, dentro dessas minhas várias formas e um pouco confusas e talvez até um pouco contraditórias de pensar, hoje eu particularmente, eu não sei como é que as pessoas que nos ouvem aí entendem, mas eu enxergo a culpa como algo extremamente negativo, seja na esfera que for, né? E principalmente enxergo a culpa hoje como uma ferramenta de manipulação. E penso que quando você se torna responsável pelos seus atos, há um arrependimento no sentido de aprendizado, né? Ou seja, eu não tinha experiência, eu errei, eu tive um aprendizado com isso, e esse arrependimento me leva à mudança. Eu sempre enxergo o arrependimento como algo que leve à mudança. Como é que você enxerga essa minha forma de pensar, Silvia? Eu acho que é muito interessante porque alivia um bocadinho a carga da questão do arrependimento, não é? Pode efetivamente existir, e se ela existir dessa forma, então ótimo, que é no fundo o aproveitarmos, e isso tem um nome específico, que é inteligência emocional, não é? Nós aproveitarmos aquilo que nos acontece para crescermos e principalmente para não repetirmos, se foi alguma coisa que à partida nós já sabemos que nos vai magoar. E voltando àquilo que falei há pouco, então, já quando se tomar a próxima decisão, eu já sei o que é que determinada ação vai representar. Ao contrário daquilo que me aconteceu da primeira vez, não é? A primeira vez eu corri o risco, considerando que podia, por exemplo, correr bem ou correr mal, mas se eu voltar a fazê-lo, dessa vez eu já não sou ingênua, eu já sei qual é a probabilidade das coisas não correrem tão bem, e portanto, aí sim é bom que nós peguemos naquilo que correu menos bem, e é muito importante que isso aconteça, seja aquilo que aconteceu e que correu menos bem connosco, seja com quem está à nossa volta, porque nós podemos perfeitamente fazê-lo, como tu dizias e muito bem, nós não precisamos de sentir determinadas dores, precisamos apenas de as percepcionar e de estarmos atentos ao que está à nossa volta, para efetivamente termos alguma dimensão do que isso nos pode penalizar. Mas voltando à tua questão ainda anterior e do peso das palavras, nós estamos aqui a falar de palavras que parecem muito parecidas: o arrependimento, a culpa, as consequências, mas no fundo é importante que se perceba que cada uma tem a sua dimensão. Nós já falamos aqui muitas vezes de que não é propriamente aquilo que acontece que nos marca, ou que nos define, ou que nos condiciona, mas sim a forma como nós lidamos com as situações. E nós lidamos melhor ou pior com as situações consoante o significado que nós atribuímos àquilo que nos acontece. Ora, o significado que nós atribuímos vem junto com uma palavra, não é? Nós damos-lhe uma etiqueta, nós damos-lhe uma importância, e vai ficar naquela gaveta que tem determinada importância. Nós guardamos, memorizamos consoante a importância que aquilo tiver e consoante a palavra que aquilo representar. Se nós pensarmos, por exemplo, às vezes as pessoas dizem: não tenho grandes memórias, abaixo dos 3 anos é difícil de me recordar coisas antes. Normalmente tem a ver não só com a idade com que nós começamos a falar, mas principalmente com a altura da nossa vida em que nós conseguimos atribuir significados às coisas que nos estão a acontecer. E se determinada situação tem um significado negativo, eu vou guardá-la dessa maneira. Agora, é mesmo importante, e às vezes há muitas pessoas que são até más para consigo próprias, porque definem-se de uma determinada maneira, repetem
determinadas definições relativamente a elas próprias e, como se costuma dizer, e com um fundo de razão, de tanto ouvirmos uma mentira, ela passa a ser verdade, não é? Porque ela passa a caracterizar uma pessoa, a nós próprios, ou a determinada situação. E se nós soubermos que eu não posso dizer, pegando naquilo que temos estado a falar, eu não posso dizer que me arrependo. Eu arrependo-me tanto, eu fiz tantos erros, por exemplo. Eu cometo tantas falhas, eu ao longo da minha vida só cometi erros, só tive falhas. Como assim? Importante perceber, isto não tem a ver com passar a mão pela cabeça de ninguém, nem com desvalorizar. Tem a ver realmente com a análise que deve ser feita de eu enfrentei determinados desafios e provavelmente na altura em que eu os enfrentei eu não tinha a capacidade ou as condições para resolvê-los, para reagir de uma outra forma e portanto eu fiz o meu melhor. Se calhar não fiz grande coisa, mas naquela altura eu fiz o meu melhor. Eu posso dizer que falhei? Se calhar se eu voltasse novamente a ter aquelas condições financeiras, aquela sabedoria, aquela pouca informação, aquela limitação, se calhar até a nível emocional, será que eu conseguiria fazer melhor? Porque eu estou a olhar agora de outro prisma, não é? Eu estou a olhar agora, eu estou a ver de um outro panorama. E, portanto, claro, agora é mais fácil. Só nós pensarmos que quando nós nos distanciamos emocionalmente, tudo se torna mais fácil, porque uma coisa é eu estar a falar de um problema meu, outra coisa é estar a falar de um problema de uma pessoa que está distante de mim. E o problema pode ser exatamente igual, mas quando ele é meu, toca-me, não é? Portanto, eu tenho uma ligação emocional e quando eu estou a falar de outra pessoa, por mais que eu goste dessa pessoa, tem outra carga, não é? E, portanto, é sempre mais fácil eu resolver os problemas dos outros do que o nosso. E é precisamente por causa disso, porque eu consigo ter uma análise mais racional quando estou a falar do problema de outra pessoa qualquer do que quando estou a falar do meu. Um dos exercícios que se fazem em psicoterapia é tentarmos que o paciente equacione aquilo que se está a passar com ele como se fosse outra pessoa. Que se fosse um amigo seu, se fosse uma amiga sua que estivesse a passar por essa situação, como é que reagiria? O que é que acha que a pessoa devia fazer? O que é que nós estamos a fazer aqui? Estamos a retirar-lhe a carga emocional, estamos a retirar a ligação que a pessoa tem, porque é o seu próprio problema, e estamos a tentar que ela consiga analisar de uma forma mais racional o mesmo problema, não é? Quando nós o fazemos e quando pensamos naquela mesma situação em que nós dizemos muitas vezes que falhamos, que erramos, que nos arrependemos e olhamos como se fosse outra pessoa a ter passado por aquilo, normalmente nós não somos tão castigadores, não é? Não damos uma pena tão grande porque conseguimos perceber que, efetivamente, naquelas circunstâncias seria diferente fazer melhor. Às vezes, porque nem que seja por uma questão de falta de inteligência emocional, falta de desenvolvimento pessoal, falta de visão de futuro, falta de conhecimento, o que quer que seja, não é? Poderíamos até fazê-lo em determinadas condições, se calhar até tínhamos financeiramente condições para fazer, mas não tínhamos o conhecimento, portanto não dava para fazer melhor. Agora, efetivamente, pegando naquilo que tu disseste e muito bem, o mais importante de tudo, mesmo que demos o termo arrependimento aos desafios pelos quais passamos, o mais importante é termos a inteligência de eu passei por aquilo, não tomei a melhor decisão, estou agora a dar-me conta disso porque efetivamente as coisas não correram bem, eu realmente não tomei a melhor decisão naquela altura, mas eu agora tenho a oportunidade de fazer bem. Eu agora tenho a oportunidade porque, para além de tudo aquilo que eu já passei, eu agora tenho a sabedoria e tenho também a experiência daquilo que aconteceu. E agora posso fazer de maneira diferente. Soeira. Eu vou usar um termo que eu acho muito bacana em Portugal, que é assim, atenção, né? Eu tenho uma certa, eu ainda continuo com uma certa aversão a essa palavra culpa. A culpa sempre atrela a mim uma situação de remorso. E o remorso, eu acho que é isso que você colocou, Silvia, que nos prende nesse ciclo vicioso
de se manter dentro de uma situação negativa. Enquanto o arrependimento, eu vejo no arrependimento, inclusive isso é bíblico, né? Arrependei-vos, ou seja, é o arrependimento que provoca essa mudança e faz com que você saia desse ciclo vicioso e vá para um ciclo virtuoso, que é o da mudança. E aí eu vejo que isso é o positivo. Mas ontem, inclusive, eu assisti um filme que eu achei bem interessante, né, Antes de Partir, que é a história de um escocês que vai visitar o filho, ele tá morrendo, enfim, então tem umas nuances bem interessantes ali, e eu fiquei pensando, né, hoje quando você trouxe essa questão do tema, dentro da tua ação como uma profissional de saúde mental, quais são os arrependimentos, né? Aí eu gostaria de colocar dentro dessas duas definições. Quais são as situações que você vê onde esse processo de culpa é gerado e que eu acho que é extremamente nocivo, e onde há esse processo, onde os arrependimentos são gerados, né? Porque principalmente, né? Quando você está ali num processo de quase morte, todos nós estamos, né? Todo dia, né? Nós não sabemos qual será o nosso último dia, mas assim, quando você tem, no caso, uma doença diagnosticada, como foi o caso desse filme de ontem que eu assisti, você tem ali essa coisa dos arrependimentos, né? Então, ponto 1, como é que você vê na sua vivência diária essa situação dos casos que você atende, que você classificaria como casos que geram culpa, e os casos que você atende que geram esse arrependimento, esse propósito de mudança. E aí, como você também trabalha com pessoas idosas, eu quero também trazer esse ponto para reflexão do final da vida, né? Quais são esses arrependimentos ou culpas que você observa, né? Nesse momento que é o nosso ápice. Você chega ali, você olha para trás, é inevitável olhar para trás e falar quais são as culpas e arrependimentos, porque eu volto de novo nessa tecla. Eu acho que tem coisa que te gera um remorso muito forte, tem coisa que te gera um arrependimento e um processo de reconciliação, de mudança, enfim. Olha, eu estava a interpretar a tua questão de uma outra forma e já agora vou também responder. Eu pensava que me ias perguntar do que é que as pessoas mais se queixam em termos de arrependimento. Não sei se foi uma das questões que tu colocaste, mas uma delas, talvez a principal, seja, e não é preciso chegar-se muito à frente na vida, ser-se muito idoso para isso acontecer. Uma das maiores queixas e também maiores motivos de psicoterapia é realmente as pessoas perceberem que perderam demasiado tempo naquilo que não tinha assim tanta importância, sobretudo no facto de terem colocado outras pessoas em primazia de si próprias, não é? Terem realmente colocado outras coisas e outras circunstâncias à frente de si e perceberem que, entretanto, já não têm assim tanto tempo para voltar a elas próprias, ou pelo menos para fazer algumas coisas que, entretanto, passou o timing de as fazer e que privilegiaram outras pessoas. No meu caso pessoal, eu acho que, e não só eu, percebo que outras pessoas também, um dos grandes focos de arrependimento tem a ver com se terem deixado influenciar e mesmo os erros ou as falhas ou aquilo que correu menos bem daquilo que fizeram, terem-no feito não porque era essa a sua ideia, mas porque foram levadas por alguém a fazê-lo, porque acharam que a opinião da outra pessoa era mais importante, que a outra pessoa era mais avalizada e que realmente tinha melhores condições para a orientar em alguma circunstância e foram contra si próprias para satisfazerem aquilo que o outro lhe estava a dizer, não é? E portanto esse arrependimento é um arrependimento que se percebe muito doloroso, porque podia ter efetivamente, não acreditaram nelas próprias, não se validaram a si próprias e por acharem que a sua intuição, a sua ideia ou a sua análise estava menos bem,
acabaram por efetivamente errar, efetivamente sofrer, mas não satisfazendo a sua vontade, mas sim satisfazendo a vontade do outro. Portanto, eu vejo estas duas situações como sendo aquelas que realmente as pessoas mais se queixam e que realmente acabam por ser motivos de arrependimento. Agora, aquilo que me parece, quer numa, quer noutra, e já vou responder à tua outra questão, é que quer numa, quer noutra, isto tem muito a ver e tem muito por base o facto das pessoas não se conhecerem a si próprias, não é? Não se perceberem e não se aceitarem como são. Nós tendemos a errar mais consoante menos nos conhecemos, porque se nós soubermos isto, aquilo que eu vou dizer, é uma das frases mais ouvidas, se nós soubermos aquilo que queremos, mas principalmente aquilo que não queremos, e se calhar ainda mais aquilo que não nos convém, como diz a canção, e já referi também aqui algumas vezes, sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Às vezes, mais do que aquilo que nós queremos, nós sabemos, nós no fundo sabemos que mais tarde ou mais cedo aquilo vai correr mal, não é? Aquilo não é o melhor para nós. Pode ser uma decisão temporária, pode ser uma solução temporária, mas é muito importante pensar se as decisões que nós tomamos, não só as grandes decisões, mas também as pequenas, são aquelas que nos definem. Se é aquela pessoa que nós queremos ser, se é aquele amigo que nós queremos ter perto de nós, se é aquele trabalho do qual eu me orgulho, se é aquela exposição que eu quero que me represente. É muito importante em todas as decisões, não é só aquilo. É como alguém que, por exemplo, é licenciado, mas está a atender ao balcão, não é? Nós já somos aquela pessoa, podemos até não estar ainda a desempenhar as funções que nós queremos desempenhar no futuro, mas nós já somos aquela pessoa, aquilo já nos representa. Nós não temos que ser só determinada pessoa ou ter determinada postura se estivermos em determinado espaço, posição, estatuto, não é? É importante em todas as decisões que nós olhemos para trás e pensemos, peço desculpa, aquilo representa-me. Eu estou orgulhosa daquilo que eu fiz, não é? Eu tenho a minha consciência tranquila. A partir daí, se aquilo não correr bem, pode não correr, porque temos que também pensar na heurística que é, nem tudo depende de nós, não é? Existem todas as outras pessoas, existem coisas que não somos nós que decidimos e, portanto, às vezes só a nossa boa vontade ou a nossa boa análise não chega. Nós precisamos efetivamente dos outros e da resposta dos outros, mas se nós pensarmos que dentro daquilo que nós sabíamos e podíamos, nós demos o nosso melhor, e se a nossa consciência ficar tranquila relativamente a isso, eu penso que não haverá grande margem, poderemos até conseguir perceber que não queremos repetir aquela situação, mas a amargura, a angústia, o rancor que fica por termos tomado uma decisão errada, aí já não acontece, porque temos a consciência que não conseguíamos efetivamente fazer melhor. Penso que isto já vai respondendo à tua pergunta, que é de onde é que vem, não é? Em que momento, o que é que despoleta os arrependimentos? E penso que seja também um pouco isto, a necessidade de agradar. Quando nós não nos conhecemos muito bem, nós procuramos fora de nós aquilo que nós devemos procurar dentro de nós, não é? A nossa essência, aquilo que nos identifica. Nós não precisamos nada de ser iguais aos outros ou iguais a determinada pessoa. Como eu também já disse, por aquela pessoa ter determinado perfil e se mostrar feliz, não é por eu ser igual àquela pessoa que eu também vou ser feliz, porque eu sou outra pessoa, identifico-me de outra maneira, tenho outros gostos e eu preciso é de me respeitar sempre. Não é? Se eu me respeitar, se eu souber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais são as minhas limitações, o que é que eu tenho dificuldade e principalmente me repetindo naquilo que disse há pouco, o que é que me faz bem, o que é importante para mim. Eu posso querer muito alguma coisa, mas eu sei que aquilo vai ser um prazer momentâneo, um gasto, por exemplo, não é uma compra, por exemplo, vai ser um prazer momentâneo e aquilo vai me trazer dissabores. Se eu tiver essa consciência, obviamente que é importante que pense duas vezes. E já voltamos outra vez a falar da culpa, porque é algo que eu já previa que não ia correr bem. Portanto, a partir do momento, se eu já previa que não ia correr bem, e ainda assim eu decidi, porque quis ter o prazer daquela compra, por exemplo, e ainda assim eu decidi fazê-lo,
Aí estamos a falar de culpa, porque aí já não existe ingenuidade, já não existe desconhecido. Eu tomei a decisão sabendo que não ia correr bem, ainda assim eu quis tomá-la na mesma e, portanto, terei que arcar com as consequências. Ceira. Eu tinha pensado, né, nessa questão que você colocou muito bem, que nós sempre pontuamos nos programas, que é a questão do autoconhecimento, né? E, de novo, eu vou discordar de você dessa questão da culpa, porque se eu tomei a decisão de fazer algo, mesmo sabendo que aquilo ia ser um prazer momentâneo, eu acho que é o aprendizado, eu corri o risco, né? Então, eu penso que essa questão do autoconhecimento que nós constantemente temos colocado no programa é a chave para qualquer outra coisa. E o autoconhecimento, ele passa por um processo que as pessoas têm muita dificuldade, que é de reflexão. Né? Quando nós falamos de meditação, de reflexão, parece aquela coisa de vamos sentar numa posição de Buda e tal, e não é isso, né? É refletir mesmo, é pensar. Eu vejo que nós estamos numa sociedade que cada dia que passa tem mais dificuldade de pensar, né? E a mudança lá decorre dessa reflexão. Eu acho que o autoconhecimento, inclusive essa sabedoria que você adquire de entender que está tudo bem você ter errado, o erro faz parte do processo, está muito vinculado a essa questão da reflexão. Então, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, quando você busca o conhecimento também, que é externo, por exemplo, uma pessoa que busca uma ajuda terapêutica, e ela consegue identificar que ela está dentro de uma situação de abuso, e ela começa a buscar informações sobre aquilo, ela busca conhecimento, ela tem mais facilidade, que não é só questão do seu autoconhecimento, é desse conhecimento que você busca ao seu redor, e aí você faz essa junção do que é fora e do que é de dentro. Não sei, eu penso dessa maneira. Então, eu acho que quando você está no caminho do autoconhecimento, você entende que tudo isso faz parte do processo, do seu processo de aprendizado e de crescimento. Né? Por isso que, óbvio, as consequências, como eu coloquei logo no começo, a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Né? Você não vai conseguir tirar, como diz uma música da Shakira, que eu não lembro se é, que ela fala que ela não vai poder tirar peras, né, de um pessegueiro, alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu penso que essa questão do autoconhecimento, que você, já caminhando para os nossos minutos finais, que você bem colocou, e que nós estamos insistentemente colocando nos programas, eu acho que é a chave para você não viver com arrependimentos, nem com culpa. Desde que você entenda que isso é um processo que vai te levar para algo maior. É inevitável isso, né? É inevitável isso. Você comete um erro, agora, às vezes, né, e eu já ouvi, você deve ter ouvido isso também, Silvia, que a pessoa fala assim, nossa, mas isso é recorrente. Isso acontece de maneira recorrente porque você ainda não tirou a lição que você precisava daquilo. Então, às vezes, o Deus, o universo, que cada um queira chamar, o acaso, enfim, tenta te impulsionar para a direção daquilo que você precisa mudar, e você fica ali como um disco riscado, né? Eu acho que a geração mais nova não sabe nem o que é um LP, um disco, mas enfim, como uma música que fica repetindo ali, porque tem um problema no disco, né? Então, eu acho que é bem importante isso que você colocou, já partindo para os nossos minutos finais, e que nós constantemente insistimos, que é a questão do autoconhecimento. Quando você reflete sobre as suas circunstâncias pessoais, a situação que estava ao seu redor, e por que você foi motivado àquilo, e qual é o aprendizado que você tem que tirar daquela situação, e obviamente, como você bem colocou, a responsabilidade sempre vai existir, a colheita sempre vai existir, né? E aí volta num pensamento que meu pai sempre falava, eu não sei exatamente se é esse o termo, quem conhece com plenitude esse ditado, que me desculpe, mas assim, né, meu pai sempre dizia que nós temos que tomar cuidado com o que nós depositamos no Banco Universal das Causas, porque isso retorna com juros, e juros muitas vezes pesados, né? Então, esse pensamento que eu acho que é o que nos
ajuda a tomar decisões mais adequadas. E eu falo isso porque eu já fui adolescente, então, antes de fazer alguma coisa, eu sempre pensava no causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Se acontecer alguma besteira, o que, que vai acontecer? Tá, fulano, meus pais não vão gostar, mas quem que vai sofrer no final, se eu tomar uma atitude menos pensada? Sou eu. Né? Então, esse autocuidado, ele tem que ter essa visão, né, de você se autoproteger. Eu acho que essa coisa do autoconhecimento e essa autoproteção te impede de cair em tantas coisas que vão te gerar o arrependimento. Eu não sei como é que você enxerga isso, Silvia, como é que você vê essa situação no dia a dia, né? Mas eu vejo a coisa dessa maneira, e eu acho que principalmente uma coisa que nós estamos perdendo, que você colocou muito bem, é autenticidade. Nós estamos perdendo a nossa autenticidade. Eu frequento vários lugares e às vezes eu observo isso, as pessoas se colocam numa posição de, o fulano é o presidente, então se coloca ali numa posição de serviçal, e as pessoas só não conseguem entender que aquela pessoa, ela está ocupando um cargo, que num dado momento ela não vai estar mais ali. Então, quando nós vivemos uma sociedade onde nós permitimos que títulos, que status, que posições nos definam como seres humanos, nós vamos perdendo a nossa autenticidade. E você colocou uma coisa, Silvia, já para caminhar para minha fala final, que eu acho que é muito importante nesse contexto de autenticidade, né, de que as pessoas autênticas, elas são irresistíveis. Essa é a verdade. Quem tem ousadia de ser quem é, as pessoas acham que é bonito, e eu acho horroroso isso, né? Como eu sou muito observador, eu vejo isso nos eventos, aquelas pessoas que vão e puxam saco e se anulam e falam coisas que notoriamente elas não acreditam, mas elas falam porque elas acham que a pessoa quer ouvir aquilo. E aí eu acho que, assim, é tão mais bonito você ter essa autenticidade, essa coragem de ser quem você é, que isso precisaria ser repensado, né? Nós estamos vivendo uma sociedade, eu não sei como é que você enxerga isso, Silvia, de que as pessoas estão se tornando todas iguais. E, gente, o igual é chato, você não monta um quebra-cabeça com peças iguais. E aí eu penso, Silvia, e já finalizo meu raciocínio e assino embaixo, de que nós temos que começar a nos preocupar, a entrar no processo de autoconhecimento, a entrar num processo de entender que nós somos únicos e que, assim, as pessoas que não servem para a nossa vida porque elas não nos aceitam como nós somos, vida que segue, elas que sejam felizes, porque as pessoas que nos aceitam vão aparecer. Então, já para finalizar, eu já me despeço também, deixo meu abraço para todos que nos acompanharam, meu agradecimento a Silvia pelo tempo dela também, e aí eu passo a palavra para você, Silvia. Bom, Sara, pegando nestas tuas últimas palavras, é assim, se alguém não nos aceita como nós somos, então significa que não nos aceita de todo, porque se nós precisamos de nos alterar, de sermos de maneira diferente para alguém gostar de nós, no fundo nós estamos a fingir que somos outra pessoa, nós também não estamos a ser honestos nem com essa pessoa, nem connosco próprios, e principalmente não nos estamos a respeitar. Quero aproveitar para pegar aqui em algumas mensagens que nos foram deixadas e agradecer desde já a todas as pessoas que nunca foram tantas, o direto, tivemos mais pessoas a assistir-nos e ainda bem, obrigada. A Dália diz aqui que o ser humano precisa de ter um autoconhecimento, nós falamos aqui muitas vezes de quem é e honrar as suas raízes, na senda daquilo que temos dito, de se respeitar, tem que se respeitar, perceber-se, não é? Porque se nós passamos muito tempo, ou perdemos muito tempo, como a Carla Carapeta diz aqui, nós somos quem somos depois de passarmos por tudo aquilo que fomos, nós precisamos de errar, nós precisamos de também saber o que é que nos faz moça ou não, porque duas pessoas que passam pelo mesmo percurso têm reações diferentes, e cada uma das coisas que nós fazemos tem um impacto diferente em cada um de nós. Nós só depois de experienciarmos algumas coisas é que nós vamos saber se aquilo nos faz sentido ou se não faz sentido, se tem a ver connosco ou se não tem a ver connosco. E também existem uma data de, como disse há pouco, um conjunto de fatores que não dependem de nós e que até podem, às vezes, numa decisão, às vezes até um bocadinho disparatada,
e mesmo assim as coisas correm bem. Portanto, também temos que pensar nesse fator. Claro que temos que tentar ser o mais conscientes possível, tomar as decisões que forem melhores para nós, mas não depende só de nós. Agora, realmente nós construímos da nossa história, não só daquilo que nós acertamos, muitas vezes até crescemos muito mais enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto pessoas humildes, tolerantes, com capacidade empática de nos colocarmos no lugar do outro, quando nós também falhamos, quando nós também passamos por aquilo, quando nós também erramos, quando nós também não tomamos as melhores decisões, não é? E conseguimos perceber que não é fazendo sempre bem que se faz um percurso de crescimento, não é? Isso é só viver, é só andar para a frente sem realmente tirar nenhuma ilação daquilo que nos está a acontecer. O Lionel, que foi meu aluno e que deixa aqui uma mensagem que me emociona muito, eu arrependi-me de não ter usufruído mais dos meus olhos, em termos de quando podia passear, mas não o fiz, só pensava em trabalhar. Entretanto, o Lionel perdeu a sua capacidade visual e, portanto, nós também partimos todos sempre da premissa que vamos ter as nossas capacidades sempre até ao fim da nossa vida, e isso não é verdade, isso não acontece. Se pararmos um bocadinho para pensar e ouvirmos os nossos velhos, não é? Que temos sempre muita dificuldade em respeitar os mais velhos, os idosos, nós percebemos que quase todos dizem a mesma coisa, que perderam imenso tempo, que priorizaram as outras pessoas. A Carla Carapeta depois volta aqui a dizer: na minha vida arrependi-me de muitas vezes tentar agradar pessoas para ser aceite. Agora vejo que é perda de tempo. E quem são as outras pessoas para nos aceitar? Porquê é que as outras pessoas são mais importantes do que nós? Porquê é que nós também não precisamos de as aceitar, não é? Porquê é que é fazendo como elas fazem ou como elas querem que se faça que está bem e não à nossa maneira? Isto se calhar significa que nós não nos conhecemos muito bem, que também não fomos valorizados ou que também não nos foi instruída essa capacidade de reflexão, como tu dizes muito bem, que não é preciso ter as pernas à chinesa ou ficarmos num recanto para refletir sobre as coisas, é só preciso perceber. Eu senti-me desconfortável com aquela pessoa. Eu não quero voltar a estar naquela situação. Eu não tenho que voltar a fazê-lo. Ninguém me pode obrigar a estar numa situação que me desrespeita e que me deixa desconfortável. E se alguém nos deixa desconfortável, é impensável que nós tenhamos que fazer alguma coisa, principalmente nos desvirtuar para ir ao encontro dessa pessoa que nos faz sentir desconfortável, porque esse é um sinal gigante de que nós não devemos estar ao pé dessa pessoa, não é? Se é alguém que não nos respeita. Agora, o Paulo Barradas diz aqui muito bem: quem vive a vida em prol dos outros nunca consegue ser autêntico. Eu acho que nós devemos, antes de mais, respeitar-nos, não é? Porque se nós somos assim tão boas pessoas, não é? Somos alguém que vive em prol dos outros e em ajudar os outros, então que seres humanos é que nós somos se não nos respeitamos a nós próprios? Diz-se, e com alguma verdade, que o altruísmo e o egoísmo andam muito próximos um do outro, não é? Porque quando nós queremos agradar, quando nós queremos fazer o bem aos outros para sermos reconhecidos, se calhar estamos a pensar mais no nosso umbigo do que aquilo que nós queremos admitir, não é? E, portanto, só fazendo o bem a nós próprios, só nos respeitando, é que nós conseguimos seguir em frente. E vou terminar aqui com a Daniela, com a frase dela, fantástica, que acabou de chegar: temos é de nos sentir confortáveis connosco próprios. Os outros são só os outros. Obrigada, Daniela. Fantástica esta última frase, é mesmo isso. Os outros são só os outros, têm a importância que têm, nós devemos obviamente respeitá-los, mas jamais colocá-los acima de nós próprios. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Seira, foi espetacular, e para a semana cá estaremos. Beijinho grande, boa noite a todos.